na verdade são duas aulas. Eu tentei condensar da melhor forma possível para apresentar as informações que são mais pertinentes, as informações que são mais relevantes, para que a gente possa entender o tema e contextualizar com aquilo que a prova do Enem cobra. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha, que é relativamente rápido os dois. E aí a gente já adentra no imperialismo no século XIX e na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. Lembrando que todos esses processos, assim, todas essas mudanças, eles vão acontecer numa Europa pós-Revolução Francesa, com os ideários, com novos sistemas financeiros sendo acometidos. A gente está numa fase aí na Europa de segunda revolução industrial, então até o Galo está dando um bom dia para a gente. Então a gente está dentro desse período, tá bom? Como o próprio nome já diz, gente, o processo de unificar é o processo de você integrar, o processo de você juntar. Então, tanto os processos de unificação da Itália e da Alemanha, eles levam em consideração a junção entre países, certo? Normalmente pequenos países, através de algumas pessoas, alguns grupos sociais, tentaram fazer a junção, certo? Visando principalmente ampliação do território, visando junção de riquezas, aumento do poder econômico, aumento do poder bélico. Então, esses processos, eles visam aumentar a força que o país tem, certo? E, no final de tudo, transformar no que a gente conhece hoje, certo? Então, dentro do processo de unificação da Itália, a gente tem que levar em consideração, em primeira análise, o Congresso de Viena, certo? Lembra lá da Revolução Francesa, do período já de Napoleão Bonaparte, em que a gente tem um congresso formado com ideais de reestruturação do país, com ideais libertários, com ideais de liberalismo e também com os ideais da Revolução Francesa. Todos esses momentos, todos esses movimentos que aconteceram na França, que se espalharam por toda a Europa, geraram nos demais países um forte sentimento nacionalista, que foi despertado principalmente por conta das deliberações que ocorreram no Congresso de Viena. Isso tudo no século XIX, na Itália principalmente, destacou a figura dos chamados carbonários. Eram pessoas que levaram esse nome por conta das cabanas de carvoeiros. Todos eles, principalmente, estavam preocupados com todo esse movimento de unificação. Qual é a característica principal aqui? Aqui nós temos uma reunião, não apenas de um grupo social, que é uma coisa bem similar ao que aconteceu na Revolução Francesa. Aqui nós temos a junção de republicanos, de monarquistas. Aqui a gente tem uma linha unificada, começando já com o próprio pessoal que está encabeçando essa revolução. Eu sou conterrâneo dele, não posso dizer nem que é meu conterrâneo, né, assim, de nome. O Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi são as duas figuras mais importantes dentro do grupo dos republicanos, que defende justamente a república, um governo popular, e o Camilo Cavour, que defende a monarquia, o governo absoluto. A gente vai ver ao longo do processo também da Alemanha que, após toda essa coisa da Revolução Francesa, de acontecer tudo nessa Revolução Francesa, logicamente, os absolutistas não iam ficar de boas. Eles queriam retomar o poder, eles queriam chegar num consenso para voltar esse poder do rei. A figura do rei, ele é, nesse período histórico, ainda muito, muito forte. Então, a gente vai ver muitos processos que visam voltar a essas ideias absolutistas, que visam voltar com a figura do rei também.
Essas lutas de Giuseppe Mazzini e Garibaldi, elas aconteceram principalmente por volta de mais ou menos 1848, é, com a briga dentro desse processo de unificação, dentro do governo do Vítor Emanuel II, que ele era lá ele era o governador da Saldanha. Dentro desse período, existiu o que a gente chama de Primavera dos Povos, em que houve uma sequência de rebeliões, de conflitos, confrontos, nas quais houve muita imposição para quase todos os reinos que estavam dentro do território que hoje é a Itália, por questões liberais, certo? Então, tudo depois desse Congresso de Viena e da Revolução Francesa fez com que as pessoas ficassem mais, vamos dizer assim, temerosas e querendo, baseados no sentimento nacionalista, mudanças, certo? Dentro dessa questão toda, a gente tem a formação de Roma, a questão de Roma que se chama. Essa questão de Roma, que é a questão do papal, a questão do Vaticano, porque o Vaticano ele é um país independente, e todas essas discussões ocorreram aqui nesse período, em torno de mais ou menos 1800, 1870. E só foi resolvido quando a gente tem o governo de Mussolini já aí em 1929, né? Já perto, já bem pertinho, né? Isso aí é uma coisa relativamente recente, quando isso aí foi resolvido. Qual é o objetivo final dessa unificação? Fazer com que esses grupos menores que a gente tem se transformar em Itália, porque a gente tinha o reino da Veneza Lombarda, a gente tinha a Toscana, a gente tinha os estados pontifícios, a gente tinha o reino das duas Sicílias, a gente tinha Sardenha, a gente tinha Córcega e vários outros reinos independentes. Eles entre si começaram com várias guerras, nas chamadas, ou como um rastro, na verdade, dessa Primavera dos Povos, visando principalmente revoltas nas quais lhes era imposto ao povo mudanças que eles não estavam de acordo. Então, imbuídos desse sentimento, eles começaram também, teve forte apoio popular, visando esse processo de unificação. E aí, como a segunda característica forte, a gente tem a união de dois grupos que são majoritariamente e historicamente contrários, certo? Conflituosos entre si, visando um bem comum, que é a unificação da Itália para transformar ela num Estado-nação. E aí o Vítor Emanuel II, ele já estava observando todo o funcionamento, toda a dinâmica do país, toda aquela tensão que estava sendo provocada. Ele, dentro ali da região da Sardenha, no reino de Piemont-Sardenha, continuou, na verdade, o seu governo, certo? Provocando vários processos de industrialização, e assim nós temos o processo de unificação da Itália, quando ela se liberta principalmente do domínio da Áustria, certo? É bem tranquilo falar sobre a unificação italiana. Não vi até agora nenhuma questão no Enem sobre isso, mas é bom a gente levar em consideração esses pequenos pontos que ela traz, essas pequenas características que ela traz, tá? Itália liberada da Áustria, as províncias liberadas da Áustria começaram o processo de unificação, formação do Estado-nação da Itália. Perfeito? A unificação alemã, ela tem uma figura assim como a da Itália. Aqui seria o Otto von Bismarck. Já já eu falo um pouquinho sobre ele. Já que
a Itália, ela estava com forte tendência, vamos dizer assim, em relação à Áustria. Aqui na Alemanha é a Prússia. Também, quando acaba o Congresso de Viena, foi criada, através de Napoleão I, o famoso Napoleão, a chamada Confederação do Reno, certo? E nessa Confederação do Reno, na verdade, gente, foram criadas assim várias confederações à medida que os governantes eles foram passando, visando o objetivo de tentar uma soberania, fazer impor as suas vontades. Ao longo desse processo de unificação da Alemanha, foram em torno de 3 a 4 é, confederações, certo? Bom, a Áustria, ela estava brigando com a Prússia. Como sempre, todo mundo estava brigando nessa época, né? A Prússia era mais desenvolvida tanto no processo comercial quanto no processo industrial. E estava buscando se estruturar dentro do cenário político e econômico como um Estado-nação, como um Estado germânico, para que pudesse ter acesso internacional, para que pudesse ter uma política internacional mais forte. Sendo assim, em 1860, a Prússia ela começou um programa, primeiro, de modernização militar. E aí ela fez uma aliança com a alta burguesia e também com as classes da aristocracia. Ela tinha que ter dinheiro para poder ter acesso a essa militarização. Então, nada mais correto do que se juntar com quem tem dinheiro. E assim, é, a Prússia fez aliança com eles. Tendo à frente desse processo o Otto, né, o Otto von Bismarck, ele que estava à frente desse processo. Todo mundo se reuniu, visando principalmente a, vamos dizer assim, a criação, a exaltação, o desenvolvimento e o sentimento nacionalista. Então, como um ponto em comum com a unificação italiana, a gente tem que despertar no povo o sentimento nacionalista um dos pontos um dos pontos principais para que se tenha uma mudança forte, uma mudança progressiva. Ora, se eu quero fazer com que o povo aceite um Estado-nação independente formado por várias províncias, que outrora elas mesmas brigavam entre si, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mudar essa ideia do povo? A forma é fazer com que o povo ele esteja quente, ele esteja aceso com essa chama de revolução, com essa chama de mudança. Então, isso daí é uma lógica de estratégia política que, inclusive, até o Príncipe de Maquiavel traz, né? Quem ainda não leu, é muito bom ler. É um livro que traz uma visão muito estratégica de como a ciência política funciona. É uma das bases das relações das ciências políticas. Procurando um livro que seja interessante, que vocês realmente vão aprender e que entre dentro do pensamento de Maquiavel, vocês vão adorar o livro. Então, ele traz sobre essas estratégias de você ter que se unir a algo que você combate muitas vezes, que é um seu inimigo ou o inimigo geral do povo, para que você tenha um bem maior para o povo. Bom, essa junção feita por Otto von Bismarck deu a ele o poder para formar uma nova confederação, né? A chamada Confederação Germânica do Norte, que vocês já estão vendo aí que ela foi extinta pela assinatura do Tratado de Praga. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. O Otto, ele estava explorando muito essa rivalidade, né? Essa rivalidade franco-prussiana. E aí ele forjou um estado de guerra entre os dois países, principalmente quando houve insultos à França, após declarações que Napoleão fez. Então veja, mesmo dentro desse momento, as declarações feitas pelo o chefe local, elas têm repercussões muito fortes. Então, ora, a gente está falando de unificação alemã,
mas a gente já começa a ver alguns processos, algumas características que culminaram com a Guerra Fria. Então, essa instabilidade que a Guerra Fria vai trazer, ela começa já dentro da formação da unificação dos países. Quando a gente for associar os Estados Unidos no século XIX, isso vai ser ainda mais forte. A Alemanha, ela cresceu assim exponencialmente em termos políticos, em termos estratégicos, com essa unificação. Em mais ou menos 1900, ela chegou a ultrapassar a própria Inglaterra na produção do aço, né? Essa questão dos estados autônomos do Sul, eles foram a principal barreira para a unificação liderada aí por Otto, né? Porque você tinha um nível muito grande de independência e pela proximidade com a Áustria, você tinha uma forte influência da Áustria também. Contudo, Bismarck conseguiu, aos poucos, fazer com que esses estados autônomos lá do sul dessa região germânica, eles se aliassem ao seu ideário de unificação. E com isso ele ganhou a força que precisava para que finalmente conseguisse trazer essa unificação para a Alemanha, que foi extremamente benéfica, tanto para a Itália quanto para a Alemanha. Na Alemanha, houve um boom econômico, um desenvolvimento muito grande, assim como na Itália. Também houve processo de industrialização, processo de modernização. Então, os dois processos aqui de unificação foram processos que, apesar de terem existido baseados em conflitos, em guerras, banhados pela Primavera dos Povos, que é uma sequência de revoluções, de revoltas, de pequenos descontentamentos e grandes descontentamentos que ocorreram nessa época, você tem um avanço exponencial no desenvolvimento daquele Estado-nação. Não é nem a formação de um Estado nacional, né? Porque aqui a gente tem vários Estados-nação. Aqui é a centralização e a unificação mesmo. Beleza? Gente, eu não estou olhando os comentários, mas se tiverem dúvidas, pode deixar no chat aí que no final a gente tira, tá certo? Se não, tudo bem. Agora, a nossa programação de aula seria para a gente ficar até mais ou menos umas 9, 9 e pouquinho. Só que eu acho que eu consigo terminar antes, tá bom? Agora a gente vai falar, gente, sobre os Estados Unidos dentro do século XIX, para a gente entender essa influência hoje até mesmo, certo? Porque os Estados Unidos, até pouco tempo que a gente viu na linha histórica, eles estavam dentro do seu processo de independência, né? Dentro das suas revoltas coloniais, dentro de todo aquele sentimento que estava acontecendo na independência dos Estados Unidos. E agora ele já está se inserindo como uma das principais potências do mundo, certo? Agora os Estados Unidos ele está se transformando numa potência imperialista. Essa é que é a verdade. Ele está começando a se formar, também imbuído dessas guerras, desse sentimento, desse patriotismo, de tudo que esteja relacionado a esse nacionalismo, ele está se transformando em uma grande potência mundial. Então, aqui a gente começa já a ver um desenvolvimento significativo e a gente vai entender como é que isso aconteceu. Por que os Estados Unidos hoje é uma nação extremamente forte, extremamente consolidada. Essa organização política dos Estados Unidos, ela está muito associada com as tendências políticas partidariamente falando mesmo. A gente tem uma tendência republicana e uma tendência federalista. A tendência ou a linha
republicana, ela desejava que os estados ele, tivessem uma maior autonomia. E sendo assim, essa linha deu origem ao chamado Partido Democrata. A linha de pensamento federalista, ela defendia que o governo ele fosse forte, que ele fosse centralizado e que ele fosse a base para um governo do povo. Sendo assim, foi-se criado o Partido Republicano. Essas duas linhas de republicanos e federalistas, eles estão presentes, os textos deles, as duas tendências, as duas linhas de raciocínio estão presentes na Constituição de 1787, que ela é uma Constituição muito importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Por quê? A gente tem a organização através de 13 estados iniciais, uma república federalista presidencialista, assegurando que o estado cada estado ele tenha o direito ao seu próprio regime de leis. Então é aqui na Constituição de 1787, baseado pelas linhas de pensamento federalista e republicano, que nós temos o processo de, vamos dizer assim, independência de cada estado americano. Então, até hoje isso vale, né? Então, cada estado americano ele tem seu próprio regime de leis. Em um estado americano existe pena de morte, no outro não existe. Em um, a gente tem a prática como medida condenatória a cadeira elétrica, em outro não é permitido. E isso honestamente, eu acho que deixa o governo federal americano num impasse muito grande e ainda mais propenso a um jogo político muito maior. Porque se ele se posicionar ferrenhamente em um determinado assunto, que em um país é crime e outro país não é, a gente já pode ter uma perda de liderança política muito grande naquele país. E a gente vê que até o processo de eleição dos Estados Unidos não é aquela coisa, vamos dizer, que a gente está acostumado aqui no Brasil. Né? Eles têm o próprio jeito de fazer as eleições. Existe uma parte direta, né, que o povo vota, e existe a parte indireta, dada pelos governantes locais. Todo esse regime vem da Constituição de 1787. 2 anos depois, em 1789, o Congresso, certo, já constituído, também baseado nessa Constituição que delimitou que o Poder Executivo ficaria com o presidente eleito por 6 anos, a Suprema Corte caberia ao julgamento das leis de uma forma mais geral, e principalmente pelo zelo da Constituição. 2 anos depois, todo esse Congresso elegeu George Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Bom, o governo de George Washington, ele foi marcado principalmente por contribuições muito positivas, na verdade, né? Ele trouxe um desenvolvimento comercial muito grande, industrial, financeiro, e, logicamente, isso trouxe muitos imigrantes. A questão da imigração dentro desse período dos Estados Unidos, ela começa a partir do momento que a gente tem esse regime, certo, federalista e republicano implantado na Organização da Sociedade Norte-Americana. Isso fez com que a gente vai ver já na doutrina Monroe, né, América para os americanos, mas que começou-se a criar um jeito americano de viver. Os Estados Unidos começou a espalhar, já a partir daqui, uma ideia de que os produtos americanos são os melhores, de potencialidade tecnológica, de avanço bélico.
a partir dessa Constituição de 1787, 2 anos depois, com George Washington, começou o processo de expansão americana. Expansão interiorana, visando o desenvolvimento dos próprios estados dos Estados Unidos, como de expansão internacional. Você vê que hoje em dia os Estados Unidos está metido em cada lugar que você pense, né? Em cada buraco, assim dizendo, os Estados Unidos eles estão lá. E assim, tudo isso começou aqui. Por exemplo, hoje se vê uma guerra no Oriente Médio, se vê uma guerra na Ásia, um conflito que possa existir na Rússia. Em todos eles, os Estados Unidos está metido. Então, toda essa ideia americana de desenvolvimento, de jeito de lidar com a organização dos países, tudo começou aqui. Então, o século XIX para os Estados Unidos é um boom na sua história e que explica como ele teve, como tem até o desenvolvimento até hoje. Aqui nós temos duas imagens, certo? A da esquerda, as duas são referências à Estátua da Liberdade. A da esquerda, ela foi usada em propaganda para lápis, certo? Eagle Pencils. Então, ela está colocando a Estátua da Liberdade em cima, aqui, como se fosse uma construção de livros, de cadernos, como central nesse processo de escrita, né? E aqui o da direita, a gente tem uma imagem racista e anti-abolicionista. Só o fato de você trazer liberdade em uma propaganda, você já está sendo contra as ideias abolicionistas. Ela é racista porque, gente, a figura da pessoa aparentemente é uma pessoa sem instrução, negra, que está parada aqui como estátua, com embaixo com um livro enorme de leis e que essas leis não se aplicam a ela. Então, só o fato da gente ter campanhas com liberdade, campanhas de lápis, campanhas que coloquem a figura dos Estados Unidos no centro, elas já são campanhas de expansão, certo? Dentro desse processo de expansão, os Estados Unidos eles sempre querem território. Foi assim que eles estavam ambicionando o Canadá. Começou com vários atritos comerciais, na verdade, e tudo isso acabou culminando numa guerra contra a Inglaterra. Essa guerra contra a Inglaterra, pela região do Canadá, no final dela pelo menos teve um ponto positivo, que foi a delimitação territorial, né? Já que os Estados Unidos faz fronteira direta com ela, ele visando pegar o território do Canadá, no final houve a partilha, houve a divisão certinha dos territórios. Lógico, gente, que todo processo de guerra, ele tem mortes, ele tem muitos conflitos, né? Isso aí não é uma coisa não é um ponto tão positivo. Contudo, essas guerras para os Estados Unidos sempre acabam despertando cada vez mais um sentimento nacionalista, né? Com relação ao seu território e principalmente com a visão externa. Baseado nesse sentimento nacionalista, a gente tem, em 1823, uma expressão do sentimento do povo da época, que é a chamada Doutrina Monroe, 1823. O James Monroe, ele foi o idealizador dessa ideia, que é aquela América para os americanos. Bom, nós podemos tirar daí várias deliberações, certo? Então a gente pode dizer que ela é uma doutrina, um pensamento xenofóbico.
Podemos dizer sim. Porque se ela restringe que a América deve ser utilizada apenas pelos americanos, você começa a criar uma visão social para aqueles imigrantes bem pejorativa, bem negativa. Meu território, meu sentimento de nação, ele permite que seja apenas para quem seja compatriota, para quem tenha nascido nos Estados Unidos. E todo esse processo de segregação que a gente vê hoje, essa tensão imigratória que a gente vê nos Estados Unidos, começa também a partir da doutrina Monroe e de outros pensamentos que surgiram baseados nesse América para americanos. Lógico que, dentro do contexto, isso foi uma reação às interferências, principalmente da Inglaterra, certo? No Canadá, por exemplo. A Inglaterra, que está lá na Europa, está influenciando e comandando diretamente um país que faz fronteira com o meu. E eu queria esse território desse país, porque, tecnicamente, esse território é meu, na visão americana. E aqui também se cria uma ideia muito. Não sei nem se essa palavra existe, mas é a que melhor define. É americanocêntrica, né? Norte-americanocêntrica. Porque ela coloca os Estados Unidos como centro do mundo. E hoje é o que a gente mais vê os Estados Unidos tendo sempre essa ideia de expansão, tendo o American Way of Life, o jeito americano de viver, que vende para o mundo uma postura econômica, uma postura financeira que a maioria dos países não é compatível. O Brasil não tem um jeito americano de viver, né? Na teoria. Por que na teoria? Porque na prática nós nos esforçamos veementemente para que a gente tenha um jeito americano de viver. Então, o jeito americano, eles criaram a ideia da tecnologia, do mais novo. Olha para a Apple, gente, né? Surgiu um iPhone, meu Deus do céu. São feitas filas imensas em frente à Apple para que se compre o próximo iPhone, se sai um tablet novo. E, gente, não é uma coisa barata, né? Um iPhone, quando é lançado aqui no Brasil, é uma coisa que, meu pai, é o quê? 6.000 reais, mais ou menos, né? Eu não estou criticando quem usa o iPhone, tá? Mas, indiretamente. Por quê? Esse jeito que os Estados Unidos vendem de tecnologia é um jeito que só se adequa a eles. Não tem como nós, ainda em terceiro mundo, ainda em um desenvolvimento ou em desenvolvimento tardio, querer competir diretamente com o consumo que existe nos Estados Unidos. É aquela coisa, na Europa os produtos são mais baratos do que aqui no Brasil. Aqui tem muito imposto sobre o produto. Concordo. Mas também nós temos que levar em consideração que esses outros países, eles recebem em sua moeda, certo? Nos Estados Unidos, o pessoal, os trabalhadores, todo mundo, o comércio é em dólar. Quando vem para o Brasil, logicamente vai ser em real. E existe o cenário econômico que é uma loucura, certo? Inclusive, a economia, ela trabalha baseando-se em os recursos, certos produtos, eles são finitos. As matérias-primas que eu quero dizer, eles são finitas, certo? E eu preciso administrar de como eu vou utilizar esses recursos finitos, certo? Matéria-prima e tudo mais, para poder satisfazer os meus desejos infinitos. Porque desejos são infinitos. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos alguma coisa. Eu quero
vamos dizer, eu quero um computador novo. Quando eu compro um computador, um mês, 2 meses, ou até antes mesmo do computador chegar, eu já estou olhando para trocar o celular, eu já estou olhando para comprar um patins, eu já estou olhando para comprar, sei lá, um fone de ouvido melhor. Ou seja, essa lógica comercial, capitalista, ela traz fortes consequências dentro do ponto de vista econômico. Porque, ora, eu vou gastar mais dinheiro comprando do que efetivamente pagando. E é onde entra as dívidas absurdas, principalmente aqui no Brasil, que a gente consegue fazer, por exemplo, um parcelamento de um iPhone em 36 vezes, 24 vezes, né? Então, esse falso benefício ao consumo, ele é retratado na sua posição financeira em relação a outras opções do mercado. Então, se eu estou preso a um iPhone por 36 meses, eu vou ter uma redução muito grande nas outras coisas que eu vou comprar. Mas eu tive que comprar o modelo, porque todo mundo já está tendo aquele modelo. Certo? Então, essa doutrina Monroe, que traz esse América para os americanos, essa consolidação que os Estados Unidos têm do capitalismo, elas trazem um efeito muito forte até hoje. Outra coisa que corrobora com esse pensamento norte-americano-cêntrico é a questão da teoria do destino manifesto. Acho que eu botei aqui. Não, não botei não. Mas essa teoria do destino manifesto, ela diz que os Estados Unidos, eles são a nação escolhida por Deus, certo? E cabe a eles levar os seus ideais para o mundo. Gente, isso me lembra uma coisa muito interessante conosco, né? A questão mesmo da catequização. A minha religião é a religião que foi escolhida por Deus como justificativa para que eu desbrave o meu território, vá para outros lugares e tente colocar essa religião, levar a luz divina para as outras pessoas, para as outras comunidades. E é essa lógica que os Estados Unidos vai levar quando eles entrarem na África, na África principalmente, mas na África e na Ásia. Aquela mesma lógica que a gente tinha na Idade Média com as cruzadas, de eu preciso levar a fé, as missões de civilização, ela também vai acontecer com a ação dos Estados Unidos nesses países do continente africano, tá? Então, não pense que são coisas dissociadas, elas possuem o mesmo objetivo, emaranhados de diferentes processos. Mais uma vez eu vou citar o príncipe. A frase os fins justificam aos meios, ela é uma adaptação ao pensamento de Maquiavel, tá? E aí a gente compara diretamente o que? As missões de civilização na Idade Média com as ações de civilização agora. Gente, nós ainda temos ações de civilização hoje com os missionários, missões de religião, de impor religião? Temos. Só que, a partir dos movimentos de constituição, os países começaram a se munir, certo? Disso. Como eles começaram a se munir disso? Veja, hoje ainda nós temos os testemunhos de Jeová, né? E ainda temos alguns grupos de igreja, algumas igrejas que fazem evangelização nas casas. Só que essa evangelização que eles dizem, muitas vezes não são nas casas das pessoas que estão dentro da igreja. Essa evangelização vai ser para qualquer casa aleatória, né? Ah, eu vou chegar na sua casa hoje, vou bater e vou dizer: você quer escutar a palavra de Deus? Né? E depois, no final,
caso você escute, caso você faça todo aquele processo inicial, no final ele ainda lhe convida a ir à igreja. É lógico que não chega nem perto as ações que aconteciam aqui, ali, nas cruzadas e posteriormente no imperialismo, que a gente vai ver já já. Mas elas não deixaram de existir. Esse processo de você levar à luz as pessoas, levar a religião, tentar convencer ela de que a sua religião é certa, isso é muito antigo. E a gente já vê ao longo da história que isso já deu muito problema, já deu muito o que falar, né? Gente, esses casos da Louisiana, essa conquista da costa oeste, eles são casos em que os Estados Unidos eles entraram em guerras, em novas guerras, na verdade, né? Porque, por exemplo, nesse caso da Louisiana, basicamente foi que as dimensões do país, mais ou menos no século XIX, os nativos e os povos vizinhos, eles começaram a comprar essas áreas comerciais pertencentes a potências europeias, certo? Por exemplo, a Louisiana, que pertencia à França, a Flórida, que pertencia à Espanha, e até o Alasca, que pertencia à Rússia. E houve a anexação de outros territórios, logicamente após os conflitos, né? Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah, Nevada, todos esses países, eles foram incorporados com a ideia de, baseados na doutrina do destino manifesto, certo? Em primeira análise, e corroborada pela doutrina Monroe. Então, isso é a crença de que os Estados Unidos eles são o país escolhido por Deus como a nação para que tem o direito de vir ao território, essa é que é a verdade, foi justificativa para eles começarem a apropriação desses outros territórios que estavam sob domínio estrangeiro, certo? Então aí eles vão começar a expulsar Louisiana, Novo México, vocês podem ver até o nome, né? Arizona, Alasca, até quando a gente vai ver, né, gente, a localização do Alasca, a gente vê, gente, o que é que tem a ver com o território dos Estados Unidos? Leva esse mesmo pensamento para o Havaí, certo? Se você for olhar o Havaí, né, lógico que ele é uma ilha, mas existe, gente, uma condição que é utilizada hoje, que é a questão das milhas náuticas. A distância do último ponto de terra até essa ilha. E ele pega o que é que tá mais, qual é o país que está mais próximo e atribui a ele, por convenção internacional, e atribui a ele o domínio daquele país. Só que quem é que vai lutar agora com os Estados Unidos, que está crescendo fortemente, que está o tempo todo dentro da militarização, da tecnologia e de tudo mais, né? Ninguém vai fazer isso. E aí a gente tem a Guerra de Secessão, né? Essa Guerra de Secessão, ela foi mais uma guerra que os Estados Unidos se envolveu com com a disputa Norte e Sul, certo? O pessoal do Norte, eles defendiam que deveria ter alteração das tarifas de importação, taxar o comércio, bem dizer, né? Praticamente seria isso, com o objetivo de proteger a produção. Qual é o detalhe aqui, gente? É que todos esses processos aqui dos Estados Unidos do século XIX, eles consolidam o capitalismo, certo? Então, os nortistas, eles queriam essa consolidação com a proteção comercial. Essa guerra de secessão, ela durou,
Foi, se eu não me engano, de 1861 a 1865. Isso, foi isso mesmo. E houve esse conflito mais uma vez entre os nortistas e os sulistas. Os do norte defendiam essa taxação pelo comércio, as chamadas tarifas alfandegárias, a proteção comercial em relação à concorrência externa, e o sul, mais uma vez, com a produção voltada para o atendimento ao mercado interno e também externo. Exatamente, o norte eles estavam brigando contra a concorrência externa, mas o sul ele já estava importando também, importando e exportando, na verdade. Então, para eles, o que era interessante seria a livre troca, o livre câmbio, né? Eles não queriam mais taxações contra esses produtos estrangeiros. Então, isso gerou uma disputa política, econômica e instabilidade muito grande. Nessa época, o presidente era o Abraham Lincoln, certo? Nem coloquei uma fotozinha dele aqui, mas era o Abraham Lincoln. Logicamente, os estados que tinham maior poder bélico, vamos dizer assim, o maior poder armado, e baseados, logicamente, pelo seu desenvolvimento da economia, da sua economia, conseguiram vencer, né? Conseguiram ter uma força maior de decisão, que nesse caso foram o pessoal do norte, o que também eram federalistas nessa época. O que aconteceu de mais grave dentro disso daqui foi a mobilização massiva do exército de pessoas, certo? Estima-se que cerca de 2 milhões de norte-americanos participaram dessa guerra, e era uma guerra interna, né, de taxação de produtos estrangeiros. E não tinha para quê, não tinha motivo plausível no ponto de vista lógico, tá, gente? Para que os estados do norte e do sul se rebelassem contra si. Todos estavam juntos no mesmo processo até então. Mas aí é um ditado que eu sempre costumo dizer, gente. Isso vale para todo mundo. Eu digo sempre assim: família é família até ver dinheiro. Então, os países eles estão juntos e unidos até quando a questão financeira pesar no bolso, né? Então, um quer que aumente a valorização do que é produzido, do que é feito no território dos Estados Unidos, com impostos ao que é de fora, para, logicamente, diminuir essa concorrência externa, e o outro que é justamente o livre comércio, para que possa cada vez mais cambiar os produtos, trocar. E, óbvio, levar mais produtos do Sul, mais produtos norte-americanos para fora, para competir fora. Essa vitória do Norte, obviamente, consolida cada vez mais a sua supremacia econômica e política, como hoje é mais brando, né? Mas como perdura durante todo esse tempo, né? O Sul novamente sai arrasado. Chega a ser até cômico a gente falar sobre a questão das colônias, antigas colônias e agora estados do Sul dos Estados Unidos. Porque na maior parte das guerras a gente vê que eles perdem, né? A fruto também do seu próprio desenvolvimento histórico, tá? Ponto muito negativo nessa guerra de secessão interna é que mais ou menos 600 mil pessoas morreram, né? Um ponto positivo, houve, após essa guerra de secessão, a libertação de cerca de 4 milhões de escravos negros, né? Porque houve a implantação efetiva da ideia de que os negros tinham os mesmos direitos que os brancos. Então veja que isso
traz muito o que explica muito de como é a sociedade americana hoje, né? É muito recente, gente, esse fato de você ter essa libertação dos negros, de você entender que não é a cor da sua pele que define quem você é, se você tem direito ou não. Isso é uma coisa bizarra, é uma coisa desumana. Contudo, após essa libertação desses negros, eles continuaram sendo isolados socialmente e políticas, né? E a formação do chamado Ku Klux Klan, né? O KKK, Ku Klux Klan, aquele pessoal do chapéu, daquelas seitas, né? Ela começa justamente aqui, visando mais especificamente a briga contra esses negros. Então, ora, os negros eles começam a ter os mesmos direitos que os brancos. Ponto 1, teoria. Ponto 2, prática. Eles são libertos. Muitos libertos, muito libertos. Maravilha. 3. Os negros vão continuar após essa libertação segregados socialmente e politicamente. O preconceito ele já está enraizado. Então, ninguém vai dar emprego para o negro, ninguém vai querer dar um emprego digno igual a um americano, certo? E isso vai ter uma leve mudança na segunda metade do século XX. Isso é uma coisa que a gente comenta em outro momento. E esses grupos extremistas, eles visavam justamente negar totalmente a interação dos negros com os Estados Unidos. Então, eles começam a perseguir esses negros veementemente, promovendo torturas, promovendo massacres, e é um grupo que até hoje você não sabe se tem ainda seguidores. Com certeza tem, com certeza devem se reunir, né? A mesma coisa que acontece com alguns grupos que a gente vê até mesmo aqui no Brasil, que são grupos pró ditadura, né? Que pró nazismo. Isso é uma coisa totalmente absurda, tá? Bom, gente, aqui só consolidando, que aqui no mapinha a gente consegue ver, ó a briga aqui pelo Canadá. A fronteira é direta com os Estados Unidos, né? Direta. Então, a quem? Ó, os estados do Sul, os estados confederados, os estados do Norte, os estados da União, né? Os também chamados federalista. Aqui era a região que foi constituída após a Guerra de Secessão, porque veja só, essa guerra interna, ela também aconteceu, é um conjunto de fatores. O primeiro é a briga entre o Norte e o Sul, e o segundo foi justamente o avanço que os Estados Unidos teve através da conquista do Oeste com essas outras cidades feitas pelos nativos, né, pelos próprios norte-americanos ou estadunidenses, expulsando os domínios e as influências gerais que se tinha com os países externos. Então, todo esse território ele foi integralmente integralizado à outra porção norte-sul dos Estados Unidos e, sendo assim, fez parte, constituindo assim, melhor dizendo, um Estado-nação maior, bem maior. Olha o tamanho aqui, essa conquista do Oeste foi muito grande, né? Muito grande mesmo. Utah, Colorado, Montana, Oregon, Arizona, Novo México, Oklahoma, certo? E ficaram ainda os países intermediários com estados escravagistas, que aí não faziam parte do geral dessa confederação. Logicamente, com o passar dos anos, o Missouri, Kentucky e a Virgínia Ocidental
eles passaram a também adotar essa mesma política que já estava massivamente em expansão, que era a ideia de que os negros eles têm os mesmos direitos que os brancos. Sendo americano, ele tem direito, tá? A gente tem os Estados Unidos e a gente tem uma parte da América no século XIX. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa no século XIX. A gente vai falar da Inglaterra, a gente vai falar da França, principalmente. É, Dentro desse século XIX, como eu mencionei lá no comecinho, o... a Inglaterra ela estava na segunda revolução industrial, certo? Ela já tinha sido pioneira, passando na primeira revolução industrial, dominando e se transformando numa potência muito grande, sendo a primeira a se industrializar, a ter um desenvolvimento, né, de organização de trabalhadores e tudo mais. Agora, esse período do século XIX, ele é um período que corrobora com essas ideias de revolução industrial, né? A nossa segunda revolução industrial na Inglaterra, ela também teve muitos pontos positivos. E esse período foi um período que foi regido, foi administrado pela Rainha Vitória. E também a Europa do século XIX, em Inglaterra, ela é conhecida como a Inglaterra vitoriana do século XIX, a Era Vitoriana, certo? Justamente pela administração da Rainha Vitória, que era uma rainha muito sensata, para ser sincero. Ela trouxe muitos pontos positivos, aprovando muitas coisas positivas. Nossa segunda revolução industrial, só situando, a gente já tem os processos de fabricação do aço, tá? Que vai permitir as grandes construções de pontes, de máquinas, de ferramentas, de utensílios, e isso já dá um desenvolvimento muito grande, né? Lógico, gente, toda revolução industrial, ela traz um desenvolvimento muito grande. Aqui a gente tem um aumento da capacidade de produção também por conta do avanço industrial, ok? Esse avanço industrial, ele aconteceu pela união das políticas da burguesia com as políticas de liberalismo econômico. O Estado, ele começa a ter ideais do livre comércio, ter ideais de não interferir tanto na economia, deixar a economia de uma forma mais liberal e apenas ir ajustando para que para que isso funcione, para que se tenha empregos, para que se desenvolvam indústrias, essa parte de incentivo liberal por parte do Estado. E a política burguesa, ela foi consolidada já há algum tempo, né? E aqui ela permanece, até hoje ela permanece, essa ideia comercial. Só que um detalhe que eu quero que você pense quando você estiver pegando a sua prova e pegar, por exemplo, a burguesia em algum outro período, tente analisar de acordo com o que a questão traz. Por quê? Nem sempre as políticas burguesas, elas estão associadas ao capitalismo direto, certo? Lembrem que lá na formação da burguesia, com os burgos, lá na Idade Média, a gente tem o nascimento de uma classe que não é majoritariamente capitalista, tá? Ela é comercial. Cuidado com essa palavra burguesia. Então, a gente tem as grandes organizações trabalhistas sendo formadas, as chamadas trade unions, os grandes modelos de organizações, as grandes empresas, as grandes fábricas, as grandes firmas sendo formadas, e a gente tem um grande problema que nós estamos desenvolvendo tudo isso, mas
segundo também a Rainha Vitória, o nosso povo, ele não tem qualidade, né? Crianças estão trabalhando nas nossas fábricas, idosos estão trabalhando nas nossas fábricas de forma muito intensa. Existe um privilégio dos grandes proprietários, uma hegemonia dos grandes proprietários. E, logicamente, isso não é uma condição ideal para o povo, certo? Então, essas péssimas condições de trabalho, críticas em relação à questão social, marginalização política, principalmente, elas foram combatidas ou melhor, foram confrontadas em 1838, principalmente com a chamada Carta do Povo. Os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, gente, de verdade, eles já não estavam aguentando mais, certo? Tanto é que existe um quadro que se chama o quadro da miséria social. Então, as pessoas, elas trabalhavam muito, tinham péssimas condições de trabalho, não recebiam adequadamente, era uma mão de obra barata mesmo, por assim dizer. E chegou um momento em que eles começaram a se organizar. As grandes organizações trabalhistas, em grandes organizações trabalhistas, né? Essas trade unions. Eu tinha mencionado elas como grandes corporações, mas eu estava pensando nas grandes empresas dentro dessa política burguesa, certo? Então, essas trade unions eram organizações trabalhistas que juntas, na verdade, juntas ao povo, fez essa carta ao povo em 1888. Essa carta ao povo, ela pedia pelo sufrágio, né? Eles reivindicavam o sufrágio universal, reivindicavam que o voto fosse secreto, que extinguisse o fim da renda mínima para o voto e que as eleições elas fossem eleições anuais. Isso já é, gente, um avanço muito grande, porque a partir do momento em que o povo começa a se organizar, os direitos, naturalmente, eles começam a aparecer. Acho que vocês vão ter uma aula sobre isso, da formação dos movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles começam aqui, né? As trade unions, elas são organizações sociais, só que são organizações trabalhadoras, que não deixam de ser sociais, porque a sua pauta, ela é baseada nisso, né? E, gente, dentro dessa era vitoriana, os trabalhadores conseguiram isso, né? Só que essa carta ao povo, ela não conseguiu diretamente uma mobilização popular intensa, assim, todo mundo com aquela ideia nacionalista e tudo mais. Mas ela trouxe posteriormente todas essas conquistas, ela foi a base para que essas conquistas elas fossem conseguidas depois, né? Alguns anos depois, na verdade. Um ano depois conseguiu-se algumas mudanças e nos próximos 10 anos essas mudanças realmente aconteceram. No ponto de vista da França, nós também vamos ter uma união de absolutismo e liberalismo. Depois que tem a queda de Napoleão, volta a monarquia absolutista, certo? Com o Luís XVIII. Napoleão cai, perde lá na Batalha de Waterloo, que eu acho que vocês já viram. E volta a um retrocesso na França com a volta da monarquia. Era uma monarquia da família da Casa Bourbon por Luís XVIII. Isso aí vai determinar, né, muitos pensamentos e muitos conflitos para uma França que teve seu auge de independência na Revolução Francesa.
e também garantido um preceito constitucional pelo Congresso de Viena. O que é que acontece? Houve, na França, uma combinação por Luís XVIII de um absolutismo, por ele ser um monarca e ter as ideias centralizadoras, mas também doses de liberalismo. Ou seja, o governo ele passou a ser regido por uma constituição, tá? Mas novamente privando direitos humanos, direitos da liberdade, direitos individuais que foram garantidos pelas constituições da França anteriores e principalmente a Constituição dentro da Revolução Francesa, né? Lá no governo constitucional. Então, Napoleão cai, Luís XVIII assume com uma Constituição que ele tecnicamente é obrigado a seguir ou baseada nela, mas com as ideias de diminuição de direitos, secessão de direitos e tudo mais. Logicamente, houve muita oposição, muita oposição. E essas oposições, elas culminaram na chamada Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930, ela trouxe... Ai, gente, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui. Prontinho. Essa Revolução de 1930, ela trouxe ao país... Lembra daquela ideia da Primavera dos Povos? Pronto. Então, essas pequenas revoluções, elas também influenciaram aqui, certo? Nesse conjunto de, de reações que aconteceram. E essa revolução, ela definitivamente sela as intenções que eram contrárias ao progresso da nação baseadas lá no Congresso de Viena, entende? O que é que acontece? Ela simplesmente leva a outras revoluções, faz com que essa dinastia, esse grupo dos Bourbons, eles caiam, e aí eles elegem um representante forte da burguesia, né? Que foi o Luís Felipe de Orleans. Ele era, inclusive, até chamado de o rei das barricadas, né? Ele era o representante direto da burguesia. Então, ele não durou muito tempo no poder, mas teve uma representação muito grande dentro dessa Revolução de 1830. Porque, novamente, foi uma revolução, por assim dizer, burguesa. Só que, assim, dentro desse período, ele teve avanços muito importantes, né? Primeiro, que ele era visto como um liberal. E isso já trouxe para a Europa uma visão e uma simbologia de que havia um liberalismo na França. Segundo, que ele fez a reformulação da Constituição. Exatamente. Favorecendo mais uma vez esse liberalismo, né? Então, esse rei da burguesia, ele trouxe muitos pontos positivos para a França. Contudo, dentro dessa revolução que estava ascendendo os países da Europa no geral, dentro dessa primavera dos povos, houve a derrubada do governo do Luís Orleans, a instauração de novos conflitos entre burgueses e classe operária, por assim dizer, e muitas outras mudanças, gente, na verdade,
Eu estava aqui focado no meu cachorro, que o bichinho tá dodói. Mas vamos voltar. Essas ideias, esses pensamentos de liberalismo, eles são pensamentos que geram um conflito muito grande, porque veja só, a gente está falando de comércio, a gente está falando de riqueza. Então, quando a gente traz que a gente tem insatisfação dos operários com as condições de trabalho, que era similar às condições da Inglaterra, que os operários eles estavam com baixa ascensão social, que eles estavam em uma miséria econômica. Logicamente que vai ter uma revolução, né? A burguesia sempre ela vai tentar pegar esses ideais da sociedade como se fossem ideais dela. Tanto é que esse dualismo que existe fez com que o Luiz Orleans ele deixasse o poder. Porque, ora, se a gente tira um absolutista, um monarca, que é o Luís XVIII do poder. A gente coloca o representante direto, o rei das barricadas, o famigeradão da burguesia. O ideal seria que toda a sociedade tivesse um desenvolvimento, né? Se a própria burguesia pega ideias da sociedade, por que, que a gente não tem um governo voltado para o povo? Porque aí o povo começa a explorar o povo. Então, nós temos essa Primavera dos Povos, que vai culminar com a queda do próprio Luiz Orleans, e quem vai assumir vai ser da sucessão, vamos dizer assim, da linhagem do Napoleão, né? Aquele Napoleão da Batalha de Waterloo, ele era o Napoleão I, e aqui quem vai assumir é o Napoleão Bonaparte. Por quê? Foi aprovada dentro desse moído todo uma nova constituição na França, chamada de Constituição Republicana. Essa Constituição Republicana, ela trouxe muitos pontos para o desenvolvimento dos direitos, certo? Por assim dizer. E aí, o Luiz Napoleão, Luiz Bonaparte, né? Ele primeiro trouxe a pacificação. A primeira coisa que ele fez foi pacificar a França e tentar ficar no poder, que aí era muito forte. E existe um episódio histórico dentro do Luiz Bonaparte, que é o chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que foi um momento histórico em que ele deu um golpe, também similar ao Napoleão I, né? Ao primeiro Napoleão. Ele fez, na verdade, uma instauração de um processo de ditadura, né? A gente tem um ditador, que na verdade ele é uma pessoa só, e ele passa a ter poderes muito fortes com isso, né? Ele ganhou poderes tão fortes que passou a ter forte influência nessa Constituição Republicana, também, com várias alterações de emendas e sendo o principal articulador das alterações que decorreram a partir dela. Só que era uma ditadura, né, gente? E dentro desses processos de ditadura, você tem muitas brechas, muitos até cerceamento de direitos. E, logicamente, dentro dessas fases da França do século XIX, ele foi destituído e entrou na França do século XX com um governo bem diferente desse de ditadura. A gente tem uma organização que é baseada numa parte da representação popular. A gente tem a figura do povo votando, e a gente tem os ideais liberários do liberalismo baseados na figura do primeiro-ministro, né? Que não tem a mesma força
da Inglaterra, mas já começa aqui com um novo sentido de administração, após todo esse período de Luiz Bonaparte. Para já encaminhar para o final da aula, a gente vai comentar sobre o imperialismo da África e da Ásia, certo? Como a influência das grandes potências chegou de forma massiva no continente africano e no continente asiático. Bom, gente, a segunda metade do século XX, principalmente, ela vai ser caracterizada pelo chamado neocolonialismo. Ora, neo é novo, então a gente tem uma nova forma de colonizar. Diferente do colonialismo da Europa no século XV, por exemplo, na Idade Moderna, porque a gente tinha as grandes navegações, o objetivo geral era a expansão territorial, era matéria-prima, e um iníciozinho de troca, início não, né? É um iníciozinho comercial com as trocas que existiam por conta desse comércio, aquela rota marítima que se existia na América Portuguesa, na América Espanhola e tudo mais desse comércio marítimo. Esse neocolonialismo, ele visa a busca por mercado consumidor e também por matéria-prima. Gente, a África ela tem reservas, né, incríveis, tanto é que eles conseguiram deturpar cada vez mais o território africano. O objetivo geral era o quê? Por que justifica o imperialismo na África e na Ásia? Por que os países eles decidiram isso? Porque, obviamente, eles viram que eles ainda não tinham. Eles não teriam como expandir territorialmente dentro do margeamento geográfico que a sua situação territorial, o seu estado, ele se ocupa. Ele não tinha como mais avançar. Por quê? Já tinham sido feitos muitos acordos, guerras já tinham sido muito travadas, e agora a gente já tem um jogo político. Não é simplesmente pegar o que eu tenho de arma e entrar numa guerra com outro país por um território que a gente já guerreou por isso. Então, vamos nos unir ou vamos brigar entre si, mas fora do nosso território. Vamos colonizar novamente para buscar compradores, para buscar matéria-prima, para que a gente possa ficar mais rico, ter mais respeito internacional, respeito político. E alguns países que entraram dentro desse imperialismo foi a Inglaterra, né, a França, a Rússia, os Países Baixos, a Bélgica, os Estados Unidos também. É interessante a gente entender esse imperialismo aqui, esse jogo de tensões políticas, porque ele vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Né? A base da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo, né? Esse neocolonialismo, essa disputa entre esses países por aquele território. Tá? Bom, gente, antes de falar especificamente sobre os pontos principais do imperialismo da África, eu quero que vocês observem como estava a partilha do continente africano. Eles simplesmente chegaram, os países eles se reuniram, chegaram e entraram num consenso. Eles diziam que o primeiro país que chegar, ou a primeira frota de navios que chegar em qualquer desses países aqui, o território era deles. Então eles simplesmente fizeram isso. Os países entre si chegaram nesse consenso, né? Os países Portugal, Inglaterra, França, chegaram nesse consenso. Então, se eu simplesmente chegasse aqui na África do Sul, ela já é minha, como aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra chegou na África do Sul, disse que era dela, Botsuana disse que era dela, a Indonésia disse que era dela, e foi subindo. O domínio da Inglaterra também é um domínio muito grande. Quando
eu falei há pouco sobre a questão dos Estados Unidos aqui, é justamente onde vai entrar os conflitos que desencadeiam a Primeira Guerra Mundial, tá? Por isso que ele não vai estar aqui exatamente nesse mapa, porque, olha, até 1914. Aqui a gente tem a Espanha, aqui a gente tem um território que chegou e foi ocupado pela França, ou a França disse que era dela. Essa região aqui foi a Itália. E regiões que tiveram a Alemanha e também a Bélgica. O que é que acontecia, gente? Logicamente, a Europa estava num desenvolvimento muito forte, um desenvolvimento comercial, fruto das suas revoluções. A África não tinha esse desenvolvimento, eles eram pobres, eles eram organizados em sociedades tribais, que ainda guerreavam muito entre si, né? Apesar de serem grandes sociedades tribais, grandes mesmo, eles tinham confrontos com as outras sociedades, né? Os outros grupos. E isso fez com que houvesse um enfraquecimento deles. Logicamente, quando a Inglaterra chegou lá, veja que ela tem grande parte na Inglaterra e França, eles observavam que não teria como eles dominarem todo o território se não tivesse apoio dos chefes das tribos. Então, o auge, o foco que eles tiveram foi ter apoio dos chefes locais. O que é que acontece, gente? É um país extremamente pobre no ponto de vista de desenvolvimento, certo? Riquíssimo nas questões naturais, em ouro, em metais preciosos, riquíssimo, e que isso vai ser super explorado pelos neocolonizadores. Ainda nós temos, ou como forte linha, os missionários. Aquela ideia de. Lembram daquela expansão que a gente tinha comentado, né? Da fé, da ideia de que a gente tinha comentado, inclusive, nos Estados Unidos, de que Deus escolheu como nação os Estados Unidos. Aqui a gente tem o eurocentrismo. Então, teoricamente, Deus escolheu a Europa e aquelas pessoas que estavam lá para levar a luz àquelas pessoas, né? Eles tinham a missão divina de levar isso. Então, logicamente, isso começou a ser implantado aos poucos dentro das colônias africanas. Fato que ficou associado também com o apoio dos chefes locais, que foram dominados. Houve também muitos massacres, de verdade, muitas guerras. Os chefes que eram contrários, que não aceitavam, eles iam para a guerra, eles eram mortos, a sua família era morta, eles perdiam o poder e a população ela ficava subserviente ao governo do país que estava lá. Isso aconteceu muito. E outro detalhe que explica muito o imperialismo na África é a questão do darwinismo social. Lógico que isso é um conceito que a gente traz mais moderno, né? Já depois da geografia política e social de Malthus, que a gente tem que a seleção natural das pessoas elas vão acontecer. Observe a frase. Os fracos foram diminuídos e suas culturas delimitadas, enquanto o forte cresceu em poder e influência cultural sobre os mais fracos. Então, uma outra justificativa de dominar era que os países europeus eles eram mais fortes e as tribos da África eram fracas. Então, naturalmente, se você é fraco, você tem que ficar subordinado a eu que sou forte, né? Então, essa é a característica principal desse domínio na África. Lógico, gente, que tem muitos detalhes históricos dentro do imperialismo da África, mas eu coloquei eles na ficha de leitura de vocês, tá? Então, leiam com bastante cuidado, porque ele fala dos séculos, eles fala de alguns conflitos que aconteceram e que, do ponto de vista do Enem, não é tão
relevante. Eles só corroboram para que você tenha uma ideia mais sólida de como aconteceu o imperialismo na África. Na China, a gente teve um grande crescimento demográfico no início do século XIX, e que isso atraiu muito a visão das potências, né? Isso atraiu muito a visão da França, da Inglaterra e tudo mais. E essa entrada aconteceu, a entrada dessas potências. Desculpa, gente. É que dormi poucas horinhas hoje, então se fosse aula presencial, acho que não estaria bocejando, mas como eu tô só falando aqui, vocês também estão só escutando e a aula também está sendo gravada, a interação não é muito grande, né? Praticamente não existe. Mas olha só, esse imperialismo na China, o neocolonialismo, ele entrou através do ópio que era comercializado lá. Os chineses, eles utilizavam o ópio como medicamento, e isso era muito bom por conta das suas proteções, principalmente na guerra, né? Da sua propriedade anestésica. Era isso que eu queria dizer. E aí, o que é que aconteceu? Até mais ou menos o século XVIII, esse ópio ele era utilizado pelos chineses como medicamento mesmo, só que em concentrações muito baixas. A Inglaterra, ela produzia grandes quantidades desse anestésico, desse ópio, só que essa influência era uma influência não produzida nos próprios territórios da Inglaterra, elas eram produzidas na Índia. E eles tentaram forçar com que o ópio inglês passasse a ser importado para a China. Assim, a Inglaterra tentou inserir cada vez mais o ópio na China. E ora, a gente tem esse ópio sendo comercializado pelos próprios chineses e pelos ingleses. A China, que tinha dado isso basicamente de mão beijada para a Inglaterra, não estava satisfeita de ver que, primeiro, o seu produto estava sendo comercializado dentro do seu próprio país por uma potência estrangeira. Segundo, as concentrações eram do jeito que as pessoas queriam, então espalhou um vício muito grande do ópio, né? O que é que acontece? O governo chinês, as autoridades da China nesse período, diante de todo o malefício que o ópio estava causando à população, em 1839, eles simplesmente jogaram mais ou menos 20 mil caixas do ópio no mar, e era ópio em inglês. Logicamente, a Inglaterra ficou muito puta, né? Ficou muito e revoltada. E aí, ela, depois de uns anos depois, obrigou a China a devolver, não devolver Hong Kong, mas a entregar Hong Kong a ela, porque ela foi com tudo para cima, a Inglaterra foi com tudo para cima da China, né? Então, essa guerra do ópio, ela teve um aparato condicionado na abertura dos portos. A China ela foi obrigada a abrir os portos para que a Inglaterra passasse a entrar. E assim, Hong Kong ficou toda a mercê da Inglaterra, né? O que acontece com a Guerra dos Boxers, por exemplo. Boxers quer dizer, né, os punhos fechados, como os ingleses chamavam basicamente os chineses. A China ela estava envolta com esse domínio inglês, né? E as pessoas, as autoridades que antes existiam, elas queriam libertar, elas queriam se organizar para que libertasse isso
para que libertasse o seu país desse domínio estrangeiro, né? Logicamente, o sistema chinês ele começou a ser autônomo e ganhou muita participação popular, né? E conseguiu dessa forma retirar os domínios estrangeiros da China e passou a continuar com o seu autonomismo econômico. Qual é o problema? A China se fecha a partir da Guerra dos Bóxeres. Se fecha para uma produção interna, para um mercado interno. Logicamente que posteriormente ela vai com as exportações de produtos, mas a prioridade é o mercado interno dela, né? É uma China que ela não é majoritariamente capitalista. E tudo isso veio em decorrência também dessa Guerra dos Bóxeres. Eles conseguiram expulsar, como final de tudo, conseguiram expulsar os ingleses e também a influência americana e começaram um autonomismo econômico. O problema é que não tem como você ser independente, visto que a gente tem um massivo controle entre um controle comercial, um controle político feito pela Europa e pelos Estados Unidos, pelas exportações, pelo mercado internacional. E até hoje a China tem todo um processo de reabertura econômica, né, abertura econômica, com os portos e tudo mais, mas ainda lento, né? A China ela não é totalmente aberta ao mercado externo. O Japão, só concluindo rapidinho, foi um dos países que mais teve desenvolvimento, né, de tecnológico, potencial tecnológico. O que é que acontece? O imperador do Japão, ele decidiu, por conta própria, modernizar o país, porque ele já estava vendo que a China tinha sido afetada. Olha que a Rússia, né? Então, ele potencializou a tecnologia do seu país, investindo mesmo em tecnologia para que ele ficasse munido contra essas potências europeias. E rapidamente o Japão fez a sua industrialização, ao mesmo tempo em que ele empreendeu uma política imperialista do mesmo jeito. Então, em vez de ele ficar acuado como a China ficou, ele foi para o ataque. Tanto é que se tem uma expansão colonialista no Japão, no território da China. Olha aqui, ó. Né? E essa região da Manchúria também, que foi uma das guerras que teve a China em 1854 por essa região da Manchúria. E aí, no início do século XX, o Japão se torna um dos países mais avançados, poderosos e desenvolvidos do mundo, onde ele tem uma dinâmica que é uma dinâmica japonesa de produção. Tanto é que quando tem um terremoto no Japão, quando tem uma situação assim no Japão, rapidamente eles conseguem desenvolver uma cidade, eles constroem uma cidade do nada, né? Aos poucos, a China passou a incorporar essa ideia de potencialização tecnológica promovida pelo Japão. Então, o imperialismo no Japão teve essa característica. Em vez de eles se recuarem, eles simplesmente se armaram para ir contra a guerra, para ir à guerra para se defender contra essas potências. E na Índia, foi uma das mais arruinadas no imperialismo na Índia, principalmente por conta, né, da crise da tecelagem, o domínio inglês. O que é que acontece? A Índia, ela tinha uma fabricação de tecidos de muita qualidade, certo? A qualidade da Índia era muito superior aos tecidos da Inglaterra e ainda por cima eram mais baratos. E a Inglaterra ficou muito mal com isso, porque ninguém pode vender os produtos que eu vendo, só eu posso vender isso tudo. O que é que acontece? Existia na Índia um domínio mongol, né, pelo soberano Abikar.
que tentou fazer uma abertura de estradas, fronteiras, artesanatos e tudo mais. Só que isso gerou, primeiro, a visão estrangeira, que aí a Inglaterra ela ficou favorecida por essa abertura que ele deu, e gerou as crises que a Índia teve, a crise da tecelagem. Por que a Inglaterra teve tanto interesse com isso, né? Porque simplesmente ela não conseguia competir com os tecidos da Índia, ela não conseguia competir. Tanto é que ela teve que criar a Companhia Britânica das Índias Orientais, ela teve que instaurar um governo que, que levasse em consideração a questão comercial, principalmente nessas regiões costeiras. Então, a Inglaterra criou postos, né, que denominou de Companhia Britânica das Índias Orientais. Ela foi com tudo para ocupar o território da Índia. Só que o que é que acontece? A Índia também sofreu um movimento de guerra, que foi a chamada Guerra dos Cipaios ou Guerra dos Cipaiós, em 1957. E essa guerra foi justamente contra essa dominação pela Companhia Britânica das Índias, justamente contra o domínio inglês, né? E isso foi um dos fatos também que devastou toda a Índia. Corroborar, olha aqui, ó, 4 milhões de meios foram mortos, corroborados justamente pelas epidemias que aconteceram. A Índia, ela sofreu muitas epidemias de cólera, de peste, tudo dentro desse período aqui de 1857. E essa Guerra dos Cipaiós, ela culminou no final de tudo, né, com a constituição para a Inglaterra do maior império colonial do mundo, por conta disso da Índia, a criação de uma comunidade britânica na Índia, né, também fruto dessas companhias das Índias Orientais, e também, depois de tudo isso, houve um processo de pacificação que culminou, processo de pacificação que culminou na interrupção, vamos dizer assim, direta da Inglaterra sobre o domínio comercial aqui da Índia. Logicamente, ela estava se industrializando cada vez mais a Inglaterra, mas a Índia ela já estava totalmente devastada pela guerra dessa guerra dos cipaios, que houve com a população, que houve por conta da Inglaterra, e principalmente pelas epidemias. Só contando aqui, gente, foram mais ou menos uns 15 milhões de pessoas que morreram na Índia. Então, também não fazia mais sentido manter esses grupos diretos no território da Índia. O que é que acontece no final de tudo? Vamos decretar paz, já que está todo mundo morrendo mesmo, e vamos deixar a Índia como está. Devastou ela, gerou uma crise nos tecidos dela, que ela dominava o mundo inteiro. Então, para a Índia, o imperialismo foi um forte ponto de queda do país. Tanto é que hoje a gente vê que a Índia não é um país rico financeiro. Tudo isso pelas epidemias e pela influência da Inglaterra. Gente, obrigado, tá, por terem ficado até aqui. Incrivelmente, eu terminei dentro do tempo, certo? Isso não é vírus, não, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode